Bom, o ciclo do oxigênio, ele é um ciclo biogeoquímico, ou seja, ele é um processo em que elementos em diferentes formas químicas passam do meio ambiente para os seres vivos e depois retornam ao meio ambiente. E esse ciclo ele vai envolver o elemento O2, ou seja, o oxigênio. E nesse ciclo também vai se envolver dois importantes processos metabólicos, que é a fotossíntese e a respiração celular. E as principais organelas para que esses processos metabólicos ocorram é o cloroplasto para a fotossíntese e a mitocôndria para a respiração celular. E como o oxigênio é um dos elementos mais abundantes do planeta, que constitui cerca de 21% da atmosfera, por ser também muito reagente, ele vai influenciar diversos outros ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, que os dois podem ser muito parecidos, mas cada um vai ter sua particularidade. O oxigênio na Terra teve origem a partir da sua produção por organismos que conseguiam utilizar a energia proveniente da radiação solar para produzir açúcares, a partir de água e gás carbônico. Esses organismos, cianobactérias, produziam oxigênio, o qual reagia com íons de ferro presentes na água, formando óxidos de ferro. Apenas quando a produção de oxigênio superou a capacidade de oxidação do ferro, ele passou a se acumular na atmosfera. As cianobactérias mais antigas datam de cerca de 3,5 bilhões de anos. No entanto, o acúmulo de oxigênio na atmosfera, o que levou a uma grande transformação na atmosfera e permitiu que a vida se desenvolvesse como a conhecemos hoje, data de cerca de 2 bilhões de anos. Bom, o ciclo do oxigênio ele permite que o oxigênio circule entre o meio ambiente e os seres vivos. E a principal forma de produção de oxigênio é a fotossíntese. Então, os organismos fotossintetizantes assimilam o gás carbônico para a produção de matéria orgânica e liberam o oxigênio em sua forma gasosa no ambiente como um dos produtos deste processo. E o oxigênio presente nas moléculas orgânicas produzidas vai ser transferido aos demais organismos por meio das cadeias alimentares. Aí o oxigênio gasoso da atmosfera vai ser utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular, que é um processo aeróbio ou aeróbico de produção de energia. E neste processo, o oxigênio vai se ligar aos átomos de hidrogênio, formando a água. E parte dessa água vai ser utilizada em reações metabólicas e depois vai voltar ao ambiente por meio dos processos de respiração e decomposição. E a outra parte vai ser eliminada pela transpiração e excreção. E no final dessa respiração também vai ser eliminado o CO2, que são os dióxidos de carbono. E é por essa razão que o ciclo do oxigênio e do carbono, eles são tão parecidos e estão ali interligados, mas cada um vai ter a sua particularidade. O acúmulo de gás carbônico na atmosfera, gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, contribui para o aquecimento global, através do efeito estufa. A destruição da camada de ozônio permite a entrada dos raios UV, contribuindo também para o aquecimento e para o aumento dos casos de câncer de pele. O oxigênio faz parte da constituição da camada de ozônio, uma camada gasosa que protege a Terra retendo parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol e protegendo organismos contra seus efeitos nocivos. Na estratosfera, parte do gás oxigênio é transformado em ozônio pela ação de alguns comprimentos de onda de raios ultravioletas. Uma reação contrária transforma o ozônio em oxigênio, também por meio da ação de raios ultravioleta, de comprimentos diferentes, o que mantém o equilíbrio na camada. No entanto, alguns gases lançados na atmosfera, como os clorofluorcarbonos, reagem com essa camada, transformando o ozônio em oxigênio, destruindo-a. A destruição da camada de ozônio permite a passagem dos raios ultravioleta, o que pode afetar diversos organismos. Diante disso, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, que impõe algumas obrigações para que a produção e consumo de produtos que destruíam a camada de ozônio fossem reduzidas, até sua eliminação. Os países industrializados já reduziram essas emissões em 97%. Alguns estudos mostram que a destruição da camada de ozônio está contida, não apresentando expansão no buraco presente na camada. Bom, todos já sabemos que o ciclo do oxigênio ele é essencial para a sobrevivência de vida na Terra. E o oxigênio ele vai ser utilizado em vários processos,
tais como a respiração celular, ele é muito essencial para que ela ocorra. Ele forma a camada de ozônio e ele também é essencial para a combustão, que é a queima de matéria orgânica ou de combustível. E para que a combustão ocorra, o fogo ele tem que ser alimentado por um comburente, ou seja, o oxigênio. Então, toda vez que vai ter, por exemplo, um carro funcionando, vai ter a admissão de oxigênio para que a queima aconteça. E isso vai diminuindo a quantidade de oxigênio na atmosfera. E ele também vai ser essencial para a decomposição. Um exemplo é quando a gente vai estar vendo alguma coisa ou algo, algum ser, por exemplo, até uma laranja. Ela vai estar lá perdendo a cor, nós vamos estar vendo ela se decompondo. É porque ela vai estar gastando o oxigênio dela, porque ela vai estar fazendo um processo metabólico. Bom, muitas pessoas acham que os animais que respiram por brânquias, acham que eles retiram o oxigênio de moléculas de água, mas na verdade eles estão retirando o oxigênio dissolvido na água. Mas como assim dissolvido na água? Acaba que com o movimento da água, acaba que algumas moléculas de oxigênio acabam ficando presas entre as moléculas de água. E então os seres marinhos eles fazem a captura desse oxigênio dissolvido. Então, se tiver menos oxigênio dissolvido na atmosfera, consequentemente terá menos oxigênio na água. E isso pode ter uma influência gigantesca no habitat desses animais. E outra coisa que também pode ocorrer é a acidificação dos oceanos, que tem uma grande relação com o ciclo de carbono. Bom, então, resumindo, primeiro, o oxigênio ele é um dos elementos mais abundantes do planeta, constituindo cerca de 21% da atmosfera. Segundo, na atmosfera ele pode ser encontrado na forma de oxigênio gasoso, que é o O2, ozônio, O3, e o dióxido de carbono, que é o CO2. Terceiro, o oxigênio ele começou a se acumular na atmosfera há cerca de 2 bilhões de anos. Quarto, o oxigênio ele está presente na constituição da camada de ozônio e ele vai participar de importantes processos, como a fotossíntese, que possui como principal organela o cloroplasto, a respiração, que possui como principal organela a mitocôndria, a decomposição e a combustão. Quinto, o ciclo do oxigênio ele vai envolver alguns processos que vão ser muito parecidos com o ciclo do carbono, mas vai ter as suas particularidades que vai dar a diferença. E por último, a sua liberação no ambiente ele vai ocorrer principalmente por meio da fotossíntese, e a sua assimilação pelo organismo vai ocorrer pela respiração.